Pessoal, beleza? Eu tava aqui, né? Tava no serviço direto aí e agora deu um tempinho aqui. Como já é tarde, eu não vou mexer com o barco lá, né? Que é a prioridade. Por isso que o projeto aqui tá meio parado. Mas eu tava fazendo aqui uma análise das fórmulas que falta ainda. Tá? Eu tô calculando o peso dele, dos apêndices, né? Do interior. O chapeamento eu vou aumentar, tá? Vou fazer tudo o dobro para ele ficar bem resistente mesmo, tá? Onde era 6, vou botar 12. Onde era 8, vamos botar. Já falei em outros vídeos desse cálculo do momento, né? No veleiro ele não tem variação, tá? A gente achou esses momentos na vertical, na horizontal, na longitudinal, né? E na transversal. Já está definido, tá? A gente acha eles com o barco vazio e a gente acha ele com o barco com os tanques cheios de água, cheio de diesel, com a tripulação, tá? E depois o barco vazio é sem tudo isso, tá? Sem tripulação, os tanques secos, é o barco, né? Sem vida, vamos dizer assim, é só a matéria. E depois o barco carregado vai mudar, né? Vai ter variação. E daí é com os tanques cheios d'água, o tanque de diesel, é o bujão de gás lá que tá cheio, a quantidade de tripulante, de passageiro ali, 8, 10, 12, sei lá quanto vai caber no teu projeto aí, tá? Pra se fosse navio de carga, barco de pesca, que seria, tipo, ele vai carregado ou vai vazio, volta carregado, vai ter muita movimentação de carga e existe uma tabela, tá? A gente pode até passar, tá? E existe também um plano de carga para dada embarcação. Então vai movimentar esses pesos a bordo, tudo dependendo daquela tabela, tá? Mas não é o nosso caso aqui, que nós somos amadores e vamos construir um veleirinho para nós ir ali e voltar. Vamos construir um barquinho para nós ir ali pescar e voltar. Não é nada da sociedade classificadora assim que vai exigir tanta coisa e planos de carga e não sei o que, e disco de Plinson e essa coisa toda que é de aquaviário profissional, tá? Nós somos amadores aqui e bem amadores, né? Mas vamos lá. Vou tentar virar a câmera aqui, tá? Vamos lá. O momento se dá por um peso vezes uma distância, tá? Um peso e uma distância. O problema está aqui, ó. Não é problema, né? Aqui tem uma variação, tá? Essa distância, ela pode ser vertical, ela pode ser longitudinal, ela pode ser transversal, tá? Vertical, da linha de base para cima, né? Longitudinal, da seção mestra, né, ou meia-nau, para frente ou para trás. A variação do peso e a variação da distância. E na transversal seria mover para um bordo ou para o outro, né? Dependendo da distância que mover e o tamanho do peso, tá? Aqui nós vamos encontrar um momento, tá? Eu tava falando do movimento, é um momento, tá? Eu tô com a cabeça, acho que é a gripe mesmo. Um momento vertical, um momento longitudinal e um momento transversal, tá? Num projeto, se a gente pegar um projeto, a gente vai encontrar o momento, oh glória, o momento vertical como
kg, tá? Não é de quilo, tá? O momento longitudinal como xg, tá? E o momento transversal como LG, tá? As letras são bem diferentes, né? Se dá um pouco de confusão, porque esse KG é o centro de gravidade vertical, tá? Esse XG é o centro de gravidade longitudinal. E o LG é o centro de gravidade transversal. Tá? Mas na base vai ser isso aqui, ó. Tu vai encontrar. Quando você encontrar essas letras, você já vai saber que é os resultados do momento, tá? Vertical, longitudinal e transversal. Bom, mas para que serve isso, né? Esse momento, né? É para você não elevar, botar muita carga em cima, tanto na estrutura do teu projeto, para ele não ficar com o centro de gravidade alto, né? Mas isso aí nós vamos ver lá no cálculo do metacentro e de estabilidade mesmo, né? E para não botar muito peso num lado só, botar um tanque de água. Vou falar sempre de veleiro aqui, que é o nosso caso, né? Se você for fazer o teu projeto e tiver só um tanque, é aconselhável botar no fundo, tá? Ou se tiver dois, coloca cada um de um lado, de um bordo, tá? Pra, se você for usando, vai baixando igual. Senão você vai ter um desbalanço no caso, se tiver muito peso no lado só, né? Ele vai ficar de banda, ou vai ficar de trim, né? Ou com a polpa muito assentada, ou a proa muito assentada. O que ajuda bastante é ter assim, tem que ter uma visão, tá? Às vezes nem a conta nem adianta muito. Alguns vão me criticar, né? Mas se você tiver uma visão, se você entender que eu vou virar a câmera aqui, tá? Sei acho que lá no vídeo de Carpinteiro de Ribeira, que é traçado manual para projetos navais, que inclusive é o vídeo mais visto do canal. Muito obrigado a vocês aí. A gente sente uma carência mesmo, né, do ensino disso aí, né? Deixa eu virar aqui. Por incrível que pareça, eu comecei a postar a construção do meu barquinho, mas era para mostrar daí ele navegando. Só que eu comecei a postar as fórmulas e, por incrível que pareça, os vídeos de cálculo, de fórmula, de como fazer os barcos são os que têm mais visualização. Então, por isso que eu decidi fazer, continuar, né, com essas fórmulas, para ajudar aí o pessoal que quer ter uma base, né. Se vocês repararem, vocês conseguem já construir um barquinho só com as fórmulas que eu passei, tá? Até aqui. Falta só a de metacentro, né? Mas basicamente você já sabe fazer as três visões do projeto: visão lateral, superior e a vista frontal, né? Então você desenha as cavernas, você sabe dimensionar o peso de cada caverna através de uma fórmula que eu já tenho no canal, de fórmula de Simpson também. Descobre a área dela, soma toda a área e o tamanho do casco e descobre o volume, tá?
e com o peso da madeira, o peso do chapamento, vai fazendo o peso de tudo. Tendo peso, você descobre o calado dele, tá? Pelo peso, você descobre qual motor usar. Eu não botei aqui no canal ainda, mas tem fórmula para descobrir quanto HP é para tantos pesos, tá? E agora essa aqui, para não deixar o centro de gravidade dele muito alto, tá? Então, um barquinho pequeno, basicamente, você já consegue fazer. Se você tiver a visão que eu vou te mostrar agora. Vou te ajudar aqui a notar que você tem essa visão, quer ver? Vamos fazer aqui o barco que é assim, tá? Que é nosso barco, ó. Que é nosso barco. Vamos fazer aqui o mar. O mar tá muito para baixo, né? Vamos fazer aqui, tá? É claro que eu falei que dá de fazer, mas tem muito mais cálculo, tá? Se quiser, dá para calcular tudo. Eu já falei isso aí, que tudo que tu pensar na embarcação dá de calcular, tá? Essas aqui são as fórmulas básicas, tá? O que é o que eu quis dizer com esse desenho aqui? Lá nesse vídeo de Carpinteiro de Ribeira tem o princípio de compensação. O que é o princípio de compensação? Que vai subindo, a popa do barco vai subindo, tá? Até eu falei que é para escape de água, tá? A proa é afiletada, tá? E vai se abrindo, e aqui o fundo vai subindo. Para que é? A proa abre, afasta a água para os bordos, tá? A polpa sobe, a água que foi espalhada, a tendência dela é voltar para o lugar. Por isso que o deslocamento dele cria o empuxo, tá? Então a água que é deslocada para o bordo, a intenção dela é voltar para o lugar. Então quando o barco já está passando, a polpa está sendo elevada e a água está empurrando ele para frente, tá? Então isso cria pouco arrasto, tá? Aqui na frente se abre, ela tende a voltar pelo próprio peso dela, né? Pela física mesmo. E quando ela consegue, o barco está assim, então a própria água já empurra ele, tá? E o princípio de compensação, vamos ver de frente aqui agora. Se você tiver esse aqui para calcular o peso, né? Para não afundar muito a proa, né? Não elevar muito o centro de gravidade dele, né? Não botar muito peso aqui na polpa. Então, se você estiver aqui, eu vou fazer de frente. Aqui e aqui. Se eu fazer, vamos dizer assim, se eu fizer um formato em V, vamos botar aqui é a proa do barco, tá? Que é a proa do barco, tá? Um barco meio feio, né? Mas tá bom. Ó, aqui ele de frente. Vocês concordam comigo que até ele alcançar a estabilidade nesse formato aqui, ele tende a afundar mais? Vocês concordam comigo? Do que se eu fizer assim, aqui é a polpa do barco. Aqui é a polpa do barco, tá? Aqui, embora ele esteja mais fundo, ele tem menos área de resistência, tá? Na água. Por isso que ele afunda mais, tá? E aqui, embora ele esteja mais alto do que aqui, ele tem mais área de contato com a água, então ele afunda menos, tá? Então vocês concordam que a proa afiletada vai afundar um pouco mais do que aqui que está mais alto, mas porém é mais largo? Então você entendendo, tendo uma visão dessa, não fica difícil achar o centro dele, só pela visão, tá ok? Aí no meio da embarcação vai ter o formato, né,
do prisma, né? Que forma o prisma lá, né? É mais ou menos isso aí, que é a área molhada dele que forma a carena. Eu acho que tendo essa visão já fica bem mais fácil de ver onde é que pode subir as cavernas para fazer essa saída da água. E já fica bem mais fácil entender essa fórmula que eu passei agora aí. Beleza?